Olá, pastora Thais aqui falando. Como está você? Como tem sido para você todos esses desafios, todos esses temas que nós temos tratado aqui? Eu espero que você realmente esteja sendo confrontada por essa palavra que pode salvar a sua alma, que pode salvar e transformar o seu casamento, trazer aí para uma nova vida, algo que Deus tem para você. E o tema, dessa semana é um tema muito polêmico, Nós temos aí vivenciado, nessa nossa cultura, com todo esse movimento feminista, onde essa palavra submissão, traz toda uma ideia pejorativa, toda uma ideia de peso, toda uma ideia negativa, Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus, e a sua palavra, e tudo que ele traz na sua palavra é bom. Então, se a gente partir desse princípio de que o que está na palavra é bom, nós vamos compreender que a ideia de Deus sobre submissão é uma coisa boa. Não é uma coisa para nos fazer mal. E aí o diabo, com todo o seu engano, a sua maior arma, a sua maior ferramenta, que é o engano, ele vem trazendo e distorcendo esse conceito, trazendo aí nesses padrões do mundo, nesses padrões aí do senso comum, para distorcer essa ideia. E aí as mulheres não compreendem, se opõem, veementemente a essa ideia, e aí acabam criando aí problemas e não vivenciando em seus casamentos algo poderoso da parte de Deus. Então hoje eu quis trazer para você um texto, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de amor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros ou vestidos finos, mas que esteja no seu interior com uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Primeira coisa que eu preciso que você saiba é que a Bíblia não está te impedindo de se embonitar, De botar um brinco, de botar uma coisa. Não é esse o propósito. O foco todo é a preocupação em você ser mais do que você aparenta ser. Mais do que a beleza exterior, mais do que os adereços externos, é você se ornar, disso, de um espírito manso e tranquilo. E aí você entrar para essa obediência da submissão. Perceba que a submissão é uma ferramenta poderosa dada à mulher para ganhar o seu esposo sem palavras. E não só ganhá-lo para a palavra em si, mas para ganhá-lo em todos os sentidos. Às vezes nós queremos convencer, o nosso esposo de algo, trazer ele para a nossa ideia, para aquilo que a gente quer, na briga, na argumentação, na oposição. Mas a Bíblia nos dá outro caminho, Ela dá o caminho da submissão. E aí eu queria falar com você hoje o que não é submissão. Então eu preciso trazer para você o que não é submissão, para poder quebrar isso dentro de você. Eu sei que esse vídeo vai ficar aí um pouco comprido, mas eu quero te ajudar nesse momento, a você romper essa barreira, para que isso não seja mais um impedimento para o crescimento, o seu crescimento pessoal e o desenvolvimento do seu casamento dentro da palavra. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que submissão não significa concordar com tudo que seu esposo fala. Isso não é submissão, isso é obediência cega, e submissão e obediência são duas coisas diferentes. Eu posso me submeter e não obedecer. E aonde eu não vou obedecer? Quando aquilo for contra a palavra. Afinal de contas, você foi comprado pelo sangue de Jesus, ele é o seu Senhor. Então, em primeiro lugar, você é do Senhor. Em segundo lugar, você é do seu esposo. Se o seu esposo está te trazendo uma ideia, te levando a fazer algo que não condiz com o que diz a palavra, então você não irá obedecê-lo. Você irá obedecer a palavra. Mas a questão toda é como vai desobedecer, Que é a falta do respeito. Então eu posso não obedecer, mas eu não vou desrespeitar ele. Olha, eu entendo que você queira fazer isso aí, mas
eu realmente, os valores que tenho, os princípios que tenho, que são baseados na palavra, não me dizem para ir por esse caminho. Então eu não irei. É a forma de dizer, né? É a forma de argumentar, é a forma de trazer com todo respeito, é que vai mostrar se você está honrando e respeitando, né, no seu papel de submissão o seu esposo ou não. E eu vou dizer para você que qualquer palavra que você traga ao seu esposo que demonstre desrespeito, você vai criar um problema. Porque a Bíblia fala que a mulher precisa respeitar o seu esposo e o homem deve amar a sua esposa. Então olha como é sério. De você ele precisa de respeito. E toda mulher que se coloca numa posição onde ela não respeita o seu esposo, ela entra em conflito. E a primeira quebra da submissão é essa, quando você sai do respeito. Então existem várias maneiras de você escapulir ao respeito, né? Pode ser pela forma de falar, pelo tom, pelo olhar, pela imposição, ou os extremos, né? Partir para agressão física, para agressão verbal, para palavrões, para tudo isso. Então, você precisa se resguardar. A mulher que sabe sua posição, ela é guardada pelo Senhor. Imagine aí que o Senhor deu para você um guarda-chuva, né? A sua posição é ali embaixo, então não interessa o que vai acontecer do lado de fora. Se você permanecer na sua posição, você estará guardada. Mas se você decidir pular para fora e fazer do seu jeito, você responde, você se garante. E você se garante? Essa é a pergunta que fica, né? Você se garante mesmo ou você precisa de fato que o Senhor intervenha e te proteja? Então, se você quer a intervenção de Deus, então fique no seu lugar. Fique na posição onde você respeita e honra seu esposo. Não precisa obedecer cegamente, mas precisa honrar e respeitar. Uma segunda coisa, né, é que a submissão ela não significa que você deve deixar de tentar influenciar o seu marido, né? Nós estamos aqui influenciando os nossos esposos para estar mais perto de Deus, para estar mais perto da palavra, para avançar como pessoas. E se você desistir de influenciá-lo, então eu vou dizer que você decidiu de amá-lo. Você decidiu deixar de amá-lo. Você não ama mais. Mas influenciar uma pessoa não significa que você se impõe sobre ela. Significa que o seu exemplo e o seu amor é tão poderoso que arrasta aquela pessoa, que traz aquela pessoa para perto de você. Então, o fato de você influenciá-lo para algo que você vê que é bom, que se aproxima de Deus, que se aproxima de vida, que traz vida, não é ser insubmissa. Amém? Na verdade, faz parte de amá-lo, influenciá-lo para o bem. Por isso que a palavra diz que você ganha ele sem palavras. Significa que você está fazendo um esforço sim de levá-lo para uma outra posição. Mas não será desrespeitando, peitando que você vai conseguir, né? Como nos diz aí a palavra. Outra coisa que submissão não é que toda a sua força espiritual vem do seu marido. Isso não é submissão, né? A sua força espiritual não vem do seu marido. A mulher, ela precisa ir à igreja, ela precisa ouvir uma palavra para trazer a sua força de Deus. Ele é que é a fonte para que você permaneça de pé, para que você enfrente as suas batalhas, para que você respire. Não o seu esposo, ele não é a sua fonte, né? A sua fonte é Deus. Ele é que vai trazer toda essa força para você ir e poder influenciar o seu marido, os seus filhos e todas as pessoas que estão ao seu redor para o melhor, para a palavra, para a vida, tá? Então, submissão também não significa isso, que o seu esposo é a sua fonte, né, de força espiritual e de todo tipo de força. Não, o Senhor é a sua fonte. Você precisa ter lugares para onde buscar essa força, esse refrigério. Submissão também não significa viver ou agir com medo, né? A mulher que teme ao Senhor, ela é destemida, né? O Senhor é a sua força e ela é corajosa, porque o espírito que nós recebemos não é espírito de medo, é um espírito de ousadia, é um espírito de conquista, é um espírito que nos leva adiante. Então, não é viver com medo, não é viver, não, você é uma mulher ousada. A submissão, ela não acaba com essa força, com essa ousadia,
né? Ela não tolhe isso. É um equilíbrio, o mundo ele é desequilibrado, ele vai trazer uma ideia de submissão onde a mulher some, mas não é essa a ideia da palavra, você não some, você tem uma unção para edificar a sua casa com sabedoria. E se você tiver medo, se você se calar totalmente, se você ficar ali encolhida, você não vai conseguir fazer a missão que foi dada para você. Então o Espírito ele nos traz essa ousadia para ir, para conquistar, para fazer. Então em nenhum momento submissão é você ficar acuada. Nós falamos aqui sobre ficar calada, mas é para que possamos alcançar um equilíbrio na nossa fala, né? Porque geralmente nós falamos mais do que deveria, né? Mas não significa que você tem que ser uma pessoa calada, tudo tem que acontecer e você tem que ficar muda, calada. Não, isso não é submissão. Tá certo? Não é. Deus criou você e o seu esposo, duas pessoas diferentes, com mentes diferentes, para pensar aquele futuro para aquela família de uma maneira melhor, de uma maneira mais completa. Uma visão não substitui a outra. Ela se une à outra para se tornar completa. Então o homem ele tem uma visão e a mulher tem outra, e cada um tem o seu papel. E quando cada um descobre o seu lugar, a família cresce e avança, né? Então, o lugar da mulher é um lugar sim de ousadia, de construção, de edificação, é um lugar de influência, é um lugar onde ela arrasta, mas ela não faz isso por bater de frente, por brigar, por apontar, por criticar. Não é esse o caminho da palavra. Amém? Então, esses são os pontos que eu queria trazer para vocês, né? Esclarecer e dizer para vocês que Deus não é machista, né? Cala a boca das mulheres porque o homem é que tem que mandar. Não, Deus não é assim. Deus criou o homem racional, criou a mulher emocional. O homem precisa do emocional da mulher e a mulher precisa da racionalidade do homem para se equilibrarem. Um não é equilibrado sozinho. Um não equilibra sozinho. Não tem como um homem equilibrar outro homem. Não tem como uma mulher equilibrar outra mulher. Só tem como um homem equilibrar uma mulher e uma mulher equilibrar um homem. O casamento foi feito para dar certo. São duas peças que se encaixam. Cada um no seu lugar. Cada um na sua posição. Então eu espero que você tenha compreendido. E se você tem dúvidas a respeito desse assunto, se você ficou aí cutucada na sua casa a respeito dessas coisas e quiser saber mais, pode nos procurar, pode deixar sua dúvida lá no grupo, pode deixar sua opinião também lá no grupo, para que a gente possa discutir mais sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito polêmico, né? É um assunto aí que geralmente as pessoas travam ao pensar sobre ele, mas eu quero que você se destrave e em nome de Jesus eu rogo para que luz de entendimento chegue sobre você, para que você possa viver o melhor de Deus para o seu casamento, para a sua vida a dois. Submissão é algo bom e é algo que vem de Deus para a minha e para a sua preservação. Amém? Um beijo para vocês e até o nosso próximo tema.